pessoal, vamos à segunda revisão, para a segunda avaliação bimestral. A revisão, então, é sobre os zeros da função afim e a função quadrática, né, ou função do segundo grau, os conceitos iniciais e os zeros também dessa função. Revisão e correção, né, a revisão em cima das atividades da aula passada, e aí, então, prestem bastante atenção e também faço, né, a correção dessas atividades. Vamos lá, então. A primeira atividade é sobre o zero da função afim. Calcular o zero da função afim a partir, então, da equação. Eu até coloquei aqui, ó, graficamente, os zeros da função correspondem, então, às abscissas dos pontos em que o gráfico cruza ou intercepta o eixo de x, ou seja, a gente pode localizar os zeros da função afim a partir do gráfico, que é aquele ponto que corta o eixo dx. E podemos também, né, obter o zero resolvendo, então, a equação, conforme o exercício 1. Então, calcule o zero de cada função abaixo, né, nesse exercício 1. Na letra A, a gente tem o f de x igual a 3x menos 6. Então, o primeiro passo aqui, nós vamos igualar essa função a zero. Então, vai ficar 3x menos 6 igual a zero. E agora, então, a gente vai resolver essa equação. Então, letra para o lado, número para o outro. Então, nós temos aqui 3x igual, o 6 ele está menos, ele passa para o outro lado da igualdade como mais, né? Então, 3x igual a 6. Não terminou, porque nós temos aqui, ó, 3x, né? Tá multiplicando. Então, ele tá multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar x igual a 6 dividido para 3, né? E agora, então, dividindo, x vai ser igual a 2. Portanto, o zero, né, dessa função aqui é igual a 2, ok? Na letra B, nós temos f de x igual menos x mais 4. Então, vamos lá também. Menos x mais 4, vamos igualar ele a zero. E agora, então, né, vamos separar. Então, vai ficar menos x, aqui ele está mais, ele vai passar para o outro lado, menos, né? Então, menos x igual a menos 4. Só que presta atenção, ó, o x ele está negativo, né? A variável não pode ficar negativa. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Multiplicar por menos 1, né? Vamos colocar o menos 1 aqui. Agora, fazer, né, o jogo de sinal e a multiplicação, né? Então, no caso aqui, ó, menos x vezes menos 1, menos com menos dá mais. X vezes 1 é x, né? Igual, aí, menos com menos é mais, 4 vezes 1 é 4. Portanto, então, o zero dessa função é x, né, igual a 4, ok? Na letra C, nós temos, então, f de x igual x menos 4 dividido para 5. Então, temos uma fração, vamos no modo mais simples, vamos igualar a zero, né? Então, x menos 4 dividido para 5 igual a zero. Agora, então, vamos também separar, né, a letra, a variável, né, dos números. Então, vai ficar x, ó, tá menos, passa para o outro lado da igualdade como mais. Então, vai ficar x igual 4 dividido para 5. O x, já temos o x, né? O x ficou sozinho, é igual a 4 dividido para 5. Já temos o resultado. Ficou bem fácil essa daí, né? Então, o zero da função é igual a, né, 4 dividido para 5, ok? Na letra D, nós temos, então, f de x igual x mais 5. Vamos igualar a zero, né? Então, x mais 5 igual a zero. Então, vamos separar. Então, vai ficar x igual, ó, tá mais, ele vai passar para o outro lado, x igual menos 5. Também já temos resultado, né? O x, o zero dessa função, é igual a menos 5, ok? Fácil, né? Na questão 2, nós temos, então, o seguinte, graficamente, os zeros da função correspondem às abscissas dos pontos em que o gráfico corta ou intercepta o eixo dx. Então, observe o gráfico abaixo e localize o zero da função. Então, nós vamos localizar o zero da função agora a partir do gráfico. Então, veja bem, se ele fala, né, que o zero da função é o ponto que corta o eixo de x, gente, é só o eixo dx. Algumas pessoas apontaram o eixo dy, né? É o eixo dx, ó, esse aqui, ó, né, horizontal. Então, onde que o gráfico está cortando? Aqui, ó, o eixo de x, né, no menos 2. Ah, então quer dizer que o zero dessa função é o quê? Menos 2. Ok? Fácil, né? Na questão 3 em diante, já temos, então, sobre
a função do segundo grau, né? A função quadrática, é a mesma coisa. Então, vamos lá. O grau da função é determinado de acordo com o maior expoente que a incógnita x assume. Analise cada função abaixo e marque a alternativa que representa uma função do segundo grau. Então, nós vamos ter que olhar o quê? Na função, para saber, né, se é do segundo grau ou se não é. Nós vamos olhar onde está o x. E aí, nós vamos olhar o expoente dele. Aquele que tiver, né, com o maior expoente 2 em cima, nós temos, então, uma função ali do segundo grau. Então, veja bem, aqui na letra A, a gente tem, né, x ao cubo, né, x ao quadrado, e x aqui elevado a 1, não aparece a 1. Então, o maior expoente aqui é quem? É 3. Então, nós temos o quê? Uma função do terceiro grau, não é do segundo grau. Então, a letra A está descartada, né? Na letra B, nós temos, então, ó, o x aqui é só o número, né? E o x, então, ele está elevado ao quê? A 1. Nós temos aqui o quê? Uma função do primeiro grau. Também não podemos descartar a letra B, né? A letra C, ó, nós temos, então, o x aqui, ó, x elevado a 2, x ao quadrado, né? Aqui nós temos o x elevado a 1 e aqui o número. Então, quer dizer que o x, o maior expoente aqui é 2. Então, nós temos na letra C o quê? Uma função do segundo grau, né? Podemos analisar a letra D também, ó. Tem x aqui, x ao quarta, né? Aqui o x ao quadrado e aqui x elevado a 1. Qual o maior expoente? É 4, né? Função do quarto grau. Na letra E, nós temos, então, f de x, 2 elevado a x mais 3. Ó, tá elevado a x, é uma função exponencial. Então, no caso, a alternativa é quem mesmo? A letra C, ok? Então, vamos à próxima. Na questão 4, dada a função quadrática, f de x igual a x ao quadrado, menos 3x menos 2. Substitua o x da função pelo valor indicado, entre parênteses, e calcule. Então, nós temos a função, né, aqui em cima, e aqui dentro do parênteses nós temos o valor menos 2. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Pegar esse menos 2 e substituir onde tiver ali os x, né? Então, vou colocar aqui a função. E aí, nós vamos, então, fazer a substituição. Vou substituir aqui e substituir aqui também. Então, vai ficar, ó, menos 2 elevado ao quadrado. Aqui na frente estou repetindo, tá? Então, x, substituindo, menos 2 elevado ao quadrado, menos 3 vezes, ó, tá junto, tá multiplicando, substituindo o x também por menos 2, e aqui, então, repete o menos 2. Então, vamos fazer o quê? Vamos resolver a potência, né, e a multiplicação. Então, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos é mais, 2 vezes 2 é 4, né? E aqui, então, vamos multiplicar e fazer o jogo sinal. Então, menos com menos é mais, 3 vezes 2 é 6. Vamos colocar aqui, ó. Então, menos 2 ao quadrado, 4. Menos com menos é mais, 2 vezes 3 é 6. E repete ali, no caso, menos 2, né? Agora, então, por último, a gente sempre faz o quê? A soma ou subtração, não esqueçam disso. Então, nós temos aqui 4 com mais 6 vai dar o quê? 10, né? 10 menos 2, então nós temos aqui que o f, né, entre parênteses, menos 2 é igual a 8, ok? Na questão 5, utilizando a fórmula, a gente tem que utilizar a fórmula, tá? Da função do segundo grau, determine os zeros das seguintes funções. A fórmula é aquela fórmula de Bhaskara, né? Conhecida aqui no Brasil. Então, na letra A, a gente tem, então, f de x igual menos x ao quadrado, mais 8x menos 16. Então, o primeiro passo, vamos definir, né, os coeficientes, né? Quem é o coeficiente A? É o x ao quadrado, o coeficiente B, né, é o 8, né, que está com x, e o coeficiente C é o valor, então, que não tem acompanhado o x. Então, vamos colocar aqui, o coeficiente A, qual o valor dele, gente? Ó, aqui na frente não tem nada, ele vale 1, então, menos 1. O B vale 8, né, o coeficiente B, e o C, então, menos 16. Agora, então, nós vamos fazer aquela fórmula em partes, né? Vamos pegar o delta, vamos colocar aqui, ó, delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Gente, é simples, é só fazer a substituição e o cálculo, tá? Tem gente aí com medo, né, de fazer esses cálculos, e é bastante importante. Então, vamos lá.
Substituindo, então, delta igual o B é quanto, gente? É 8, então vai ficar delta igual, né? O B, substituindo, então, 8 ao quadrado, menos 4. Esse menos 4, ele é da fórmula, então só repete o valor de A, menos 1, ó, como ele é negativo, vamos usar um parênteses, ok? E menos o valor do C, que é menos 16. Aqui também podia ter colocado um parênteses. Agora, então, nós vamos fazer o quê? Resolver a potência. E aqui nós vamos fazer o jogo de sinal e multiplicar esses três. Então, vai ficar delta igual 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, ok? Então, menos com menos é mais com menos é menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 16, a gente tem, então, 64. E aí, subtraindo, então, 64 menos 64, o delta, então, será igual a zero, né? Então, quando a gente tem o delta é o quê? Discriminante. O discriminante sendo zero, nós temos, então, que o x uma linha, x duas linhas, né? Que são os zeros, né, dessa função. Então, serão iguais. Então, vamos lá. Substituindo a segunda parte da fórmula é x igual menos b ao quadrado, mais e menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Nós vamos fazer a substituição, né? Então, vamos lá. X igual, qual que é o valor do b mesmo? É 8. Só cuidem, porque a gente tem esse menos, né? Vamos colocar aqui, ó, menos 8, mais e menos, qual é o valor do delta que acabamos de descobrir? 8, né? Então, vamos lá, substituindo, dividido por 2 vezes o a. Ó, o a é negativo, né? Então, vamos usar aqui um parênteses, 2 vezes menos 1. Agora, então, resolvendo, a gente vai resolver aqui a raiz e multiplicação no denominador, né? Então, x igual menos 8 mais e menos, raiz quadrado de zero é zero, 0 vezes 0 é 0, dividido por 2 vezes menos 1, menos 2, né? Agora, então, ó, como a gente tem mais e menos, então vai ficar x uma linha mais e x duas linhas menos, né? Então, x uma linha, menos 8 mais 0 dividido para menos 2, colocar aqui o x duas linhas, menos 8 menos 0 dividido para menos 2, né? Aí no x uma linha, voltando aqui para resolver, nós temos menos 8 mais 0 vai dar menos 8. Menos 8 dividido para menos 2, menos com menos é mais, 8 dividido para 2, 4, então, né, o x uma linha. E o x duas linhas tem que dar o mesmo valor, né? Menos 8 menos 0 vai dar menos 8. Menos 8 dividido para menos 2, menos com menos é mais, 8 dividido para 2 é 4. Então, gente, aqui nós temos, né, o x uma linha, x duas linhas, igual a 4, né? São os zeros, né, ou raízes, então, dessa função, ok? Nós temos a letra B, né, continuação dessa questão. Na letra B, a gente tem f de x igual x ao quadrado mais 6x, né? Não temos o c, então, nesse caso, o c aqui será zero. Então, vamos colocar o coeficiente. Qual é o coeficiente A? X ao quadrado, ele vale quanto? 1, né? O B, 6, né, o valor dele. E o C, então, será igual a zero. Então, vamos pegar a primeira parte lá da fórmula, delta, né? Igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes o C. Substituindo, então, vamos lá. Delta igual, valor do B vai ficar 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A é quanto? 1, né? E o valor do C, então, é 0. Então, preste atenção aqui que eu vi que teve gente, né, que errou aqui nessa parte, ó. Delta igual 6 ao quadrado, 6 vezes 6 é 36. Menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 0 é 0. Teve gente que colocou 4 aí, então arrumem, por favor. Então, nós temos aí 36, né, menos 0. E o delta, então, é igual a 36. Então, vamos pegar outra parte da fórmula, que é o x igual menos b mais e menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Vamos substituir? Então, vai ficar x igual, ó, menos da fórmula, não esqueça o valor do b, menos 6, né? Vou colocar aqui, mais e menos, qual o discriminante que nós encontramos? 36, né? Então, no caso aqui, como ele é maior que zero, a gente vai ter, então, x uma linha, x duas linhas, né, os valores diferentes. Então, vamos lá. Dividido, então, por 2 vezes o A. O valor do A é 1, né? E aí, então, no próximo passo, nós temos, então, x igual menos 6
mais e menos, qual a raiz de 36? É 6. 6 vezes 6 é 36. Dividido por 2 vezes 1 é 2. Agora, então, vamos fazer o x uma linha. X uma linha, então, menos 6 mais 6 dividido para 2. X duas linhas, menos 6 dividido para 2. Então, voltando aqui no x uma linha, vamos resolver. Menos 6 mais 6 dá 0, né? 0 dividido para 2 é igual a 0. E aqui no x duas linhas, menos 6 com menos 6, sinais iguais soma e conserva. Então, a gente tem menos 12. Menos 12 dividido para 2 é igual a menos 6. Então, portanto, né, o x uma linha é igual a 0, x duas linhas é igual a menos 6. São, né, os zeros ou as raízes dessa função, ok? Na questão 6, então, analisando, né, a parte do gráfico da função quadrática ou função de segundo grau. Então, analisando o gráfico da função abaixo, responda. Observe, né, que a concavidade está voltada para cima, não está encostando no eixo do x, está bem próximo, mas não está encostando. Para encostar, precisa estar essa bolinha, né, em cima aqui do eixo, tá, gente? Então, vamos lá, na letra A. O coeficiente A dessa função é positivo ou negativo? Quando fala coeficiente A, gente, é o x ao quadrado, né? E o x ao quadrado é positivo ou negativo? Ó, se essa boca, né, esse U, ele estiver assim para cima, gente, o coeficiente A, que é o x ao quadrado, ele é positivo, ok? Então, o coeficiente A é positivo, ou seja, o A maior que zero, porque, né, a concavidade está voltada para cima. Lembra do U, né, ou V, ok? Na letra B, como é caracterizado o valor, né, do delta, que é o discriminante, né, dessa função? Tem três situações, né? É positivo, ou seja, delta maior que zero, é negativo, delta menor que zero, ou é nulo, nesse caso, então, do delta igual a zero. Qual dessas três, então, situações está acontecendo aqui nesse gráfico? Perceba o seguinte, ó, como nós temos, então, que o gráfico não está, né, cortando o eixo TX, então, significa o quê? Que o discriminante aqui, ó, ele é o quê? Ele é negativo, tá, gente? Ele é negativo, olha lá, o delta menor que zero, porque não corta, né, ou intersecta o eixo dx, ok? Ó, quando ele for positivo, nessa situação aqui, ó, vai ter duas bolinhas, né, sobre o eixo dx, ok? Então, não esqueçam disso. Ah, mas e se for nulo? Aí essa bolinha ele vai estar aqui, ó, em cima, vai ter somente uma bolinha, né, que a gente vai lá, corta somente um ponto, então, sobre o eixo dx, ok? Mas nessa situação aqui, ó, não está, né, cortando o eixo dx, não está em cima do eixo de x, então, o discriminante, né, é negativo, ok, pessoal? Gente, qualquer dúvida, tá? Entre em contato, assistam e reassistam, e excelente avaliação para vocês.